cuida de mim. Amém. Ei. Amém. Graça e paz da parte de Jesus. Uma alegria muito grande estarmos aqui em mais uma quarta-feira. Tá bom. E a minha oração e o meu desejo é que você aí na sua casa, você sentado, sinta a poderosa presença do Senhor inundando seu coração, enchendo a sua vida, transformando tudo aquilo que precisa ser transformado, restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado e fazendo sentido para a sua vida. Com muito temor e com muito tremor, eu subo aqui nessa noite para trazer uma palavra do trono de Deus ao seu coração. E a minha oração é que Ele fala profundamente contigo. Assim como Ele falou comigo através desse texto, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13. Diz assim: E Moisés disse ao povo: Não temas, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vocês, e tereis paz. Mais uma vez. E Moisés disse ao Senhor: Não temas, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, porque Ele hoje assim vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vocês, e tereis paz. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos uma vez mais. Senhor, obrigado pela rica oportunidade de estarmos aqui, agora no momento alto do nosso culto, onde escutaremos a voz do Senhor, e a nossa oração é para que o Senhor nos visite de uma forma especial e sobrenatural nessa hora, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente nos louvores, que o Senhor se agrada daquilo que nós cantamos ao Senhor, mas o momento onde aquietamos o nosso coração para ouvir a sua voz é o momento mais importante do nosso culto. E a nossa oração é com que o Senhor nos visite, que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos para a nossa edificação e transformação. Acalme o nosso coração e fale-nos poderosamente. Eu de mim mesmo não tenho nada, mas me coloco diante do Senhor pedindo com que o Senhor fale através da minha vida, que eu seja apenas um instrumento, quebrantado diante da sua presença e escondido atrás da cruz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aí, agora ficou muito alto. Amém. Como muitos podem saber, ou para quem não sabe, quando eu comecei a estudar, eu fui diretamente para São Paulo, para fazer o seminário lá, e morei lá por cerca de 1 ano e meio, e perto da minha casa tinha um estádio de futebol do Clube Palmeiras, um estádio que ficava a poucos metros da minha casa, e um belo dia eu estava em casa com mais 2 amigos, e eles me convidaram para ir assistir um jogo. E o valor, a priori, era muito caro, e eu pensei em ir, não ir, eles conseguiram por um valor bem inferior. E eu falei, liguei para minha mãe autorizou, então eu fui. Só que nós não sabíamos que o lugar que nós pagamos e não escolhemos, mas fomos obrigados a ficar, era um lugar dentro da torcida organizada do Palmeiras. E torcida essa que é muito perigosa, torcida essa, para quem gosta um pouco de futebol, mas para quem não sabe, é uma torcida violenta. E quando nós chegamos naquele lugar, nós nos assustamos mediante ao tamanho de gente que tinha, mediante ao tamanho o número de pessoas que se encontravam lá cantando e esbravejando em favor da vitória do seu time.
E nós olhávamos para um lado, para o outro, e só víamos vários tipos de pessoas vestidos, caracterizados com a mesma roupa, e cantando e esbravejando, e aquilo começou a me colocar numa situação de desespero. E não bastasse nós estarmos dentro de uma das torcidas mais violentas, nós estávamos completamente fora da realidade daquela torcida. Por quê? Porque os dois amigos, as duas bênçãos dos dois amigos que estavam comigo, estavam com camisas pretas e brancas. E para quem não sabe, o Corinthians é o maior rival do Palmeiras e veste a camisa preta e branca. E nós olhamos para o lado, todo mundo vestido de branco ou de verde, e nós, dentro daquele mar de gente branco e verde, de preto e branco. E aquilo começou a me incomodar, e aquilo começou a nos tirar da zona de conforto. E num determinado momento, eu não sabia, porque nós que somos do Rio temos uma cultura diferente do pessoal lá. Lá você não pode comemorar o gol antes do gol acontecer. E assim eu fiz. O jogador do Palmeiras me chuta e eu vou comemorar antes do gol, e quando eu comemoro antes do gol, eu não sei quantas pessoas se viraram para mim e me xingaram de tudo quanto é nome. E brigaram comigo, e aquilo me incomodou e eu comecei a ficar desesperado. E não bastasse isso, os dois amigos que se encontravam juntamente comigo eram de Minas. E o Palmeiras estava perdendo para um clube de Minas, o Cruzeiro. E aquilo começou a nos colocar numa situação de desespero, cercado por uma multidão de pessoas. Um amigo meu vai e fala comigo, criticando um outro jogador, e um integrante daquela torcida identifica o seu sotaque, vira para trás e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão com a camisa preta e branca do nosso maior rival, com o sotaque mineiro de um clube que está ganhando do nosso clube dentro da nossa casa. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, meu irmão, aquilo me colocou num desespero, e meus amigos também. Eu não sabia o que eu fazia. Eu olhava para cá, tinha gente de branco e verde. Eu olhava para cá, tinha gente de branco e verde. Eu olhava para cá, tinha gente de branco e verde. Não tinha para onde correr, não tinha para ir nem para pular dentro do campo, tinha como. E não bastasse isso, as duas bênçãos dos meus amigos saíram no meio do jogo e me deixaram lá sozinho. E acabou o primeiro tempo, subiu um integrante da torcida e parou do meu lado aqui. Subiu um outro integrante e parou do meu lado aqui. E tinha um na minha frente, ou milhares na minha frente e milhares atrás de mim. E eu não sabia o que eu fazia. E eu fiquei desesperado, que eu suava frio. Porque para a direita eu não poderia ir, para a esquerda eu não poderia ir, para frente eu não poderia ir, para trás eu não poderia ir, eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha a quem gritar, eu não tinha mais o que fazer. Então eu tive a seguinte ideia de começar a clamar a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus me livra, Deus tenha misericórdia de mim. Peguei o meu telefone e liguei fingi que estava ligando para minha mãe e atendendo, falei: oi mãe, não, está tudo bem. Está uma paz aqui, bem que a senhora falou que é um estádio de família, que está tudo tranquilo, e comecei a sair do estádio, e aquelas pessoas ficaram para lá. Encontrei meus dois amigos, fomos embora, não assistimos o segundo tempo, perdemos dinheiro, ainda fomos para casa atribulados, com medo, que eu suava, minha perna ficava bambeando. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque o que nós acabamos de ler aqui tem tudo a ver com a história que eu vivenciei, e também tem tudo a ver com uma história ou com várias histórias que você vivencia durante toda a sua vida. Você muito bem conhece a história do livro de Êxodo, a tão famosa abertura do Mar Vermelho, onde Deus abre o mar em favor do seu povo. Nós conhecemos o início dessa história, onde um povo escravizado clamava ao seu Senhor, ao seu Salvador, por misericórdia, clamava ao seu Senhor e ao seu Salvador por uma libertação, pois eles não aguentavam mais sofrer o fardo pesado que Faraó impusia sobre eles. E num determinado momento, Deus escuta o clamor daquele povo e levanta Moisés, a fim de que Moisés seja o cabeça, seja o frente, seja o libertador desse povo. Moisés num primeiro momento refuta, Moisés num primeiro momento não aceita, mas não era mediante aquilo que Moisés queria, mas sim daquilo que Deus queria fazer através da vida dele, e assim começa. E você conhece muito bem a história do Êxodo.
Moisés chega até Faraó e Faraó não aceita libertar o povo e começa a primeira praga, e assim na segunda, a terceira, até a 10ª praga, onde acontece a morte do primogênito. E o primogênito de Faraó morre, e Deus chega até Moisés e fala: chegou a hora, Moisés, eu vou libertar o meu povo. E assim Deus faz. Deus, com os seus braços fortes, arranca o seu povo de dentro do Egito e começa a levar o seu povo rumo a uma terra que ele havia prometido há anos atrás. E o coração daquele povo que outrora estava temeroso, o coração daquele povo que outrora estava com um sentimento de abandono do seu Deus, começa a se alegrar, começa a se regozijar, começa a se maravilhar rumo àquilo que Deus havia prometido a eles, uma terra onde eles poderiam se chamar de sua, onde eles poderiam plantar, onde eles poderiam viver em harmonia com as suas famílias. E eles se alegram, e eles se maravilham, e eles cantam, e eles vão rumo a essa terra, mas num determinado momento da história, esse cenário que era um cenário de alegria, esse cenário que era um cenário de felicidade, é transformado num cenário de pânico e caos. O texto que acabamos de ler, o capítulo 14, que é a parte pré-abertura do Mar Vermelho, vai nos narrar a parte onde o povo se encontra em total medo e desespero e pânico. Porque o povo que se encontrava feliz agora se encontra numa localidade onde ele olha para sua frente e vê um mar. Ele olha para o seu lado direito e vê uma montanha. Ele olha para o seu lado esquerdo e vê outra montanha. E ele olha para trás, o exército numeroso e furioso de Faraó vem atrás deles querendo os matar. E eles se encontram desesperados. O capítulo de número 14, versículo de número 9, vai nos dizer: mas os egípcios perseguiam com todos os cavalos e carruagens, os seus cavaleiros, o seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon, versículo de número 10, quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com muito medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O cenário que o povo de Deus se encontrava era um cenário de muito medo, era um cenário de pânico, era um cenário de desespero, porque eles não tinham mais para onde ir. Eles não poderiam ir para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás, e quiçá ficar parado no mesmo lugar, porque o exército chegaria até eles. Assim como eu estava cercado naquele estádio de futebol, em um estado de pânico e desespero, onde eu não poderia fazer mais nada, onde eu não poderia recorrer a mais alguém, esse povo se encontrava com medo. Esse povo se encontrava desesperado, porque as circunstâncias que estavam ao seu redor colocavam eles numa situação onde eles não tinham mais para onde ir, onde eles não tinham mais a quem recorrer. E a verdade é que muitas vezes nós passamos por momentos das nossas vidas onde nós não temos mais para onde ir, onde nós não temos mais a quem recorrer, onde nós não temos mais o que fazer, nós não vemos mais a esperança, nós não conseguimos ver mais uma luz no fim do túnel, porque nós estamos completamente cercados pelas adversidades. Nós estamos sendo completamente assolados pela tempestade e pelos gigantes que levantam sobre a nossa vida. Assim como esse povo se encontrava numa localidade onde eles não poderiam ir para mais nenhum lugar, assim como aquele povo não tinha mais o que fazer, eu e você, muitas vezes nos encontramos em situações nas nossas vidas, onde nós olhamos para a direita e não vemos saída, onde nós olhamos para a esquerda e não vemos saída, onde nós olhamos para frente e vemos um mar enorme na nossa frente, e quando nós olhamos para trás, nós vemos os gigantes que tentam nos derrubar. A realidade desse povo é muito semelhante com a realidade que eu e você enfrentamos no decorrer da nossa vida. A realidade desse povo
de não ter para onde ir e não ter mais o que fazer, é muito semelhante à minha e à sua realidade, onde nós não sabemos mais o que fazer, onde a esperança sumiu do nosso coração, onde a nossa fé nós não conseguimos colocar mais ela em prática, onde a luz não existe mais no fim do túnel. O que fazer? O que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer? O que fazer quando estamos cercados por um mar revolto? O que fazer quando as montanhas tentam nos esmagar? O que fazer quando nós olhamos para trás e vemos um exército numeroso correndo, esbravejando contra nós? O que fazer quando olhamos para frente e vemos um mar que é impossível aos olhos humanos nós atravessarmos a pés enxutos? O que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer? Ou melhor, o que fazer quando nós não temos mais o que fazer? Porque esse povo não tinha o que fazer. Por mais que eles tentassem escalar a montanha, eles iriam cair e iriam morrer. Se eles tentassem escalar a outra montanha, a mesma coisa aconteceria. Se eles tentassem passar com as suas próprias forças pelo meio do mar, eles iam se afogar e iriam morrer. Se eles tentassem ficar parados e enfrentar assim o exército numeroso de Faraó, eles seriam engolidos e consumidos, porque o exército de Faraó era maior que eles. E a pergunta é, o que fazer quando nós estamos cercados pelas adversidades? O que fazer quando não há mais luz no fim do túnel? O que fazer quando nós perdemos a esperança? E nesse ambiente caótico, nesse ambiente de tremendo pavor e desespero e pânico, um ambiente de caos, Moisés, inspirado por Deus, traz uma palavra a esse povo. Palavra essa que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei em que localidade você se encontra para não ver mais uma luz no fim do túnel, eu não sei como você se encontra para não ter mais a esperança ardendo no seu coração. Eu não sei como você se encontra de não olhar para um lado e para o outro e não ver mais saída. Mas na convicção do mesmo Deus que revelou a Moisés, e Moisés, usado por esse Deus, trouxe a palavra de conforto e esperança a esse povo, é a palavra que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Moisés vai dizer, versículo de número 13, e Moisés disse ao povo, não tenham medo. No ambiente de caos, no ambiente de pavor, no ambiente de desespero, Moisés chega ao povo e diz, não tenham medo. Agora pense comigo, você na sua situação, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sem ter ao que recorrer, cercado, prestes a morrer, onde eles desejam a morte, no versículo de número 11. Eles pedem a Moisés para morrer, porque eles não tinham mais o que fazer. Moisés chega e diz, não tenham medo. É muito fácil uma pessoa chegar até nós e falar, não tenha medo, quando tudo vai bem. Agora, chega diante de uma pessoa com um cachorro, um pitbull desse tamanho, coloca na sua frente e fala, não, ele é mansinho, não tem medo não. Nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos, nós ficamos em pânico, porque na nossa mente aquele pitbull raivoso vai nos atacar e vai nos matar. E chega o dono e fala, não, fica tranquilo, não precisa ter medo não, que ele é mansinho. É a mesma realidade que Moisés apresenta ao povo esse que se encontra em desespero e com muito medo, que vai dizer a palavra do Senhor. Moisés chega, não tenha medo. Mas a palavra que Moisés traz a esse povo de não ter medo é baseada na convicção de que ele não se encontrava sozinho. Quando Moisés chega a esse povo e diz a esse povo, olha, não tenham medo, Moisés está fundamentado na convicção de que ele não estava sozinho, porque o mesmo Deus que havia livrado o seu povo das mãos do faraó, era o mesmo Deus que cuidava e guiava esse povo até a promessa final. Mas quando o medo toma o nosso coração, assim como tomou o coração daquele povo, nós nos esquecemos daquele que está conosco. Ou melhor, nós nos esquecemos daquele que sempre esteve conosco. Quando o medo toma o nosso coração, nós nos esquecemos da promessa que um dia ele nos fez.
Porque Deus já havia prometido a esse povo: eu vou livrar vocês e vou levar vocês até uma terra que mana leite e mel. E era sob essa promessa que eles caminhavam pelo deserto. Mas pelo fato do medo tomar os seus corações, eles permitiram com que a convicção de que eles não estavam sozinhos sumisse diante daquele ambiente caótico. Quando nós nos esquecemos daquele que está conosco e quando nós permitimos que o medo tome conta do nosso coração, nós nos esquecemos da promessa que um dia Ele nos fez. E quando nós nos esquecemos da promessa que um dia Ele nos fez, o medo tomando assim o nosso coração, nós nos colocamos em desespero. Eu me lembro de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos no barco, e eles olham e pensam que é um fantasma, e Pedro diz, e Jesus fala que não era um fantasma, e Pedro diz, se tu não és um fantasma, faça com que eu ande sobre as águas. E Jesus, pois bem, vem andar sobre as águas. E Pedro então começa a andar sobre as águas. Mas num determinado momento, a Bíblia vai nos dizer que Pedro teve medo. Porque Pedro deixou de olhar para aquele que o sustentava e começou a olhar para o seu redor. Pedro deixou de olhar para aquele que era o seu alicerce e começou a olhar para aquilo que o rodeava. Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o mar. Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade. Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. E quando nós começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor e deixamos de olhar para aquele que nos sustenta, nós afundamos. Guarde bem isso. Quando nós deixamos de olhar para aquele que nos sustenta e começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor, nós nos afundamos, porque o medo toma conta do nosso coração. E a Bíblia vai nos dizer que o medo tomou conta do coração de Pedro. E quando o medo tomou conta do coração de Pedro, Pedro deixou de olhar para o seu sustentador e começou a olhar para aquilo que estava ao seu redor. E o povo deixou de olhar para aquele que havia prometido, para aquele que havia livrado, para aquele que estava sustentando e guiando rumo à promessa final, e começou a olhar para aquilo que estava ao seu entorno. Quando o medo toma o nosso coração, nós nos esquecemos da promessa que um dia foi feita. Quando o medo toma o nosso coração, nós esquecemos que nós não estamos sozinhos. Quando o medo toma o nosso coração, nós somos impedidos automaticamente de caminhar, de avançar, assim como foi com Pedro. Mas ele continua, não tenham medo, vírgula. A segunda orientação, aquietai-vos. Num ambiente caótico, o ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente onde eles pediam para morrer, dizendo, Moisés, nós queremos morrer. Moisés, por que você tirou a gente de lá para morrer aqui? O que está acontecendo, Moisés? Numa paz, numa serenidade? Não. O ambiente que eles estavam vivendo era um ambiente de pânico, de gritaria, de pessoa correndo de um lado, pessoa correndo para o outro, pessoa dando cabeçada aqui, pessoa dando cabeçada lá, pessoa que não sabia o que fazer, pessoa que não sabia para onde ir, por não saber o que fazer, por não ter para onde ir, começava a pedir a morte, e desesperado, e Moisés se levanta diante desse caos e diz, não tenham medo, acalmem-se. Pedir uma pessoa para se acalmar, onde a morte se aproxima dela, onde ela não tem mais esperança, onde ela não sabe para onde ir, ou melhor, onde ela não tem mais para onde ir, é uma situação que exige de nós, ou exigia desse povo, uma convicção muito grande. Eles estavam em completo desespero, e Moisés chega e diz, acalmem-se, e se acalmar em meio ao desespero, só é possível quando nós temos a convicção de que Deus está conosco. Quando nós temos a convicção de que nós não estamos sozinhos, de que é Ele que segura nas nossas mãos, é possível sim se acalmar e descansar diante do mar revolto. Certa feita Jesus estava num barco junto com seus discípulos, e a tempestade jogava aquele barco de um lado para o outro. E os discípulos desesperados, em pânico, porque eles não sabiam o que fazer,
e Jesus estava dormindo. Em meio à tempestade, em meio ao caos, onde os seus discípulos ficavam ansiosos, ociosos e desesperados, Jesus dormia, porque ele tinha convicção de que o Pai se encontrava juntamente com ele. E quando nós temos a convicção de que Deus está conosco, de que nós não estamos sozinhos, é possível descansar diante da tribulação. E ele continua: não tenham medo, acalmem-se e vejam a salvação do Senhor. O povo não precisava fazer nada. O povo estava desesperado, o povo estava com medo, com muito medo. E Moisés só fala: acalmem-se, não tenham medo e vejam. Sabe o que eu aprendo? Que tem muitas coisas na nossa vida que nós não podemos fazer realmente nada. E a única coisa que nos resta é nos acalmar e ver aquilo que o Senhor fará por nós. Mas o grande problema é que nós permitimos que o medo tome conta do nosso coração, e o medo tomando conta do nosso coração nos coloca em desespero, que nós perdemos a convicção de quem está conosco, e quando perdemos a convicção de quem está conosco, nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. Quando o medo toma o nosso coração e nós nos desesperamos, nós tentamos recorrer a tudo aquilo que é possível aos nossos olhos e ao nosso alcance. Nós tentamos e esgotamos toda a nossa força, nós tentamos e esgotamos todos os nossos recursos, nós tentamos fazer de um jeito, não conseguimos, nós tentamos fazer de outro jeito, não conseguimos, nós recorremos a tal pessoa e não conseguimos, nós recorremos a outra pessoa e não conseguimos, porque existem coisas na minha e na sua vida que só depende que nós acalmemos o nosso coração, que aquietamos a nossa alma e vejamos aquilo que o Senhor fará por nós. Mas quando nós esquecemos de que existem coisas que só Ele pode fazer por nós, nós tentamos fazer com as nossas próprias forças. O povo não podia abrir mar. O povo não podia mover montanha. O povo sozinho não poderia enfrentar o exército de Faraó. A única coisa que caberia a eles era ver aquilo que o Senhor iria fazer. E quantas vezes eu e você, por perder a esperança e permitir com que o medo tome conta do nosso coração, nos colocando num estado de desespero e pânico, tentamos resolver com as nossas próprias forças. Quantas vezes nós nos esgotamos tentando fazer aquilo que não cabe a nós fazer? Quantas vezes nós tentamos fazer coisas que é impossível para nós fazermos, em vez de acalmarmos o nosso coração e apenas ver aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós? A Bíblia vai nos narrar uma história cujo não menciona o nome dessa pessoa, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofria de uma enfermidade e a Bíblia vai nos dizer que ela tentou com todas as suas forças resolver o seu problema. A Bíblia vai nos dizer que não somente ela tentou com todas as suas forças resolver os seus problemas, mas ela esgotou todos os seus recursos na solução do seu problema e ela não teve êxito. Ela tentou com suas próprias mãos e não conseguiu. Ela pediu ajuda a outras pessoas e não conseguiu. Ela tentou com seus recursos e não conseguiu. E ela chegou num momento que ela não tinha mais recurso e também não tinha mais força e também não tinha mais saúde para tentar resolver com as suas próprias mãos. E a única saída para aquela mulher se chamava Jesus Cristo. E ela deposita toda a sua esperança naquela que era a sua última alternativa. E ela chega até Jesus, toca na orla de Jesus, Jesus a cura automaticamente. Mas antes disso, ela tentou resolver da sua própria maneira. Ela tentou fazer do seu jeito, porque o desespero e o medo, que se chama morte, assolava o seu coração.
E quando ela se encontrou nessa situação de medo, pânico, porque a morte se aproximava dela, ela tentou fazer com as suas próprias forças. E quantas vezes eu e você estamos cercados pelas adversidades, onde nós não temos mais como ir para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. E o medo assola o nosso coração, nos colocando assim em desespero. E nós nos esquecemos daquele que age por nós. E tentamos fazer com as nossas próprias forças. E em todas elas nós somos mal-sucedidos, porque só cabe a nós acalmarmos o nosso coração e ver aquilo que o Senhor fará por nós. A convicção de Moisés é que eles não estavam sozinhos. A minha e a sua convicção deve ser a convicção de que nós não estamos sozinhos. E pelo fato de não estarmos sozinhos, dentro de um ambiente caótico, nós podemos sim ter paz. Não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. Precisamos acalmar o nosso coração, porque Ele está conosco. Precisamos colocar e depositar nas mãos dEle, porque Ele está conosco. Quando nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, nós afundamos, nós naufragamos, nós ficamos pelo meio do caminho, porque existem situações que só cabe a nós acalmarmos o nosso coração e ver aquilo que o Senhor tem para fazer por nós. Esse povo se encontrava desesperado. Esse povo se encontrava com medo, num ambiente caótico, assim como eu me encontrava dentro daquele estádio de futebol. Assim como você pode estar passando por algum momento desse na sua vida. Eu não conheço a sua realidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que tem te cercado, eu não sei o que tem se levantado contra você, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: não tenha medo. Acalme o seu coração e veja aquilo que o Senhor tem para fazer para você. A convicção de que nós não estamos sozinhos deve ser o nosso sustento, o nosso alicerce. Eu me lembro de Elias, no pior momento da sua vida, onde Elias batalha contra os profetas de Baal, mata os profetas de Baal, e Jezabel pede a cabeça de Elias. E Elias tem medo. E Elias, por ter medo, se encontra em desespero, e Elias foge para o deserto. Passa um tempo no deserto, vai para uma caverna, e chegando nessa caverna, a Bíblia vai nos dizer que Deus, a presença do Senhor, inunda aquela caverna, e Deus chega até Elias e diz: ei Elias, o que você está fazendo aqui? Eu acho muito linda essa história, porque Deus não diz para Elias: ei Elias, o que você está fazendo aí? Deus diz para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ensinando-nos que no momento mais difícil da vida de Elias, Deus estava ali com ele. Elias se encontrava cercado, Elias se encontrava com medo, Elias se encontrava em desespero, e Deus chega até ele e diz: ei Elias, o que você está fazendo aqui? Você não está sozinho, eu estou com você. E na convicção de que eu estou com você, levanta-te e profetiza. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas a palavra do Senhor para os nossos corações é que em momentos de caos, em momentos de desespero, em momentos de pânico, o meu Deus e o seu Deus nos permite enxergar jardins com flores e águas para nos saciar a nossa sede. Quando nós não temos mais para onde ir, quando nós não temos mais o que fazer, a quem recorrer, quando estamos cercados e o medo tenta tomar conta do nosso coração, nós precisamos estar fundamentados na convicção de que Ele está conosco e de que Ele nos fez uma promessa, e essa promessa se chama Jesus Cristo de Nazaré, que um dia voltará e nos levará para a sua presença nas mansões celestiais. É mediante a convicção de que Ele está conosco, ou melhor, de que Ele nos buscará e nos levará para os altos céus para morarmos juntamente com Ele, é que nós devemos enfrentar a nossa vida.
Nós não podemos permitir com que o medo tome conta do nosso coração. Porque quando o medo toma conta do nosso coração, nós nos desesperamos. Nós não conseguimos ver luz no fim do túnel. Nós perdemos a esperança. Nós não conseguimos exercer a nossa fé. Enquanto o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos diz: acalme-se, eu estou com vocês. Não tenham medo, eu estou com vocês. Não tentem fazer com as suas próprias forças, porque eu faço por vocês. Vocês são limitados, mas eu sou todo-poderoso. Vocês são fracos, mas eu sou forte, e eu não mudei. O mesmo Deus que agiu é o mesmo Deus que age e agirá. O mesmo Deus que operou é o mesmo Deus que opera e operará. O mesmo Deus que amou é o mesmo Deus que ama e amará. O mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz e fazerá. Apenas descanse e veja o livramento e a salvação que Ele tem para mim e para a sua vida, para mim e para a sua casa. Não se desespere quando aquilo que te cerca tenta te colocar em pânico. Não se desespere quando as circunstâncias são adversas. Não fique em pânico, não fique em caos absoluto quando tudo vai mal ou quando o gigante se levanta sobre você. Deus está conosco e Ele nos diz: acalmem-se, aquietem-se e apenas vejam aquilo que Ele fará, porque Ele não muda. A minha oração é que essa palavra vá de encontro ao seu coração, lhe trazendo esperança. Para você que se encontra cercado, para você que se encontra com medo, para você que tem vivido no desespero, no pânico, no caos, assim como o povo hebreu estava vivendo na pré-abertura do mar. A palavra que eu quero trazer ao seu coração e ao meu coração é uma palavra de esperança, onde o meu Deus e o seu Deus nos diz: eu estou com vocês. Quando tudo diz que não, quando tudo se levanta contra nós, quando os gigantes tentam nos derrubar, quando o mar balança o nosso barco, quando a tempestade nos joga de um lado para o outro, nos colocando numa situação de sem saber o que fazer, o meu Deus e o seu Deus segura nas nossas mãos e nos coloca de pé e restaura a nossa vida e cura as nossas feridas e nos dá um novo caminho e coloca no nosso coração a convicção de que Ele está conosco. Eu quero orar